Por trás do sucesso da série Wandinha, rolou um monte de polêmica. Teve um ator que foi expulso da série e não voltou para a segunda temporada. I'm Percy Hines White and I'm Xavier. I am Percy Hines White. Adeus, Xavier. E a Netflix fingiu que ele não existe. A própria Diana Ortega, que é a Wandinha, disse em entrevistas que ela achou a Wandinha uma porcaria. Ela não gosta de Wandinha. E por causa disso ela brigou com os roteiristas. Acharam que era sua heroína, não sou. Emma Myers e Diana Ortega se odeiam? Se prepara aí, porque nesse vídeo você vai conhecer toda a verdade caótica por trás dos bastidores de Wandinha. Desembucha o que rolou. Eu sou a Nanda Peterson, a irmã do Eloy. Era uma vez um Mistério no Tempo 2, em breve. Olá, eu sou Matheus Jusinski, mas você provavelmente me conhece como Jusenei. Mas com essa roupa aqui, elegante, galera. É Senhor Jusenei, tá? Senhor Jusenei. Sacou? E esse canal aqui que você assiste com a sua família, na TV da sua sala, o assunto de hoje é Wandinha, uma série que todo mundo gosta, tem polêmicas, tem bastidores controversos, porém deixa eu avisar que o primeiro tópico é um pouquinho sensível, para menores de 12 anos, tá? Então, não precisa sair do vídeo, fica tranquilo. Só pula o primeiro tópico se você tem menos de 12 anos e o resto do conteúdo tá tranquilíssimo pra assistir, tá? Temos o mesmo sentimento. E já deixa eu avisar de outra polêmica, porque senão depois tem gente que vai dizer: nossa, a Jusenei não avisou, não fala nada, eu tenho que descobrir sozinho. Então vou falar agora. O meu livro está acabando. Sim, vai acabar o meu livro, tá? A segunda edição dele está esgotando nas livrarias. Minha nossa, Jusenei, então não vai mais ter, eu não comprei ainda, eu tô muito querendo ler. Calma. Vai ter. A segunda edição, ela está acabando agora. Isso quer dizer que quando a segunda edição acabar, vai vir a terceira. Quando que ela vem? Aí eu não sei. Entendeu? Aí, assim como eu fiz com a primeira edição, avisei aqui que tava acabando, pra você não ficar sem o seu mistério no tempo, conta a história do Eloy, que é puxado pra dentro dos filmes favoritos dele, e viaja no tempo, é você que tava querendo ler, pra se preparar pro livro 2, que o livro 2 lança esse ano, vocês estão sabendo. Cara, de verdade, dá uma chance. Sei que parece que é bobinho, que parece, historinha de youtuber. Não é. Galera, isso aqui tá conquistando um monte de gente, e não é bobinho, tá? Porque eu trabalho com isso. O YouTube é uma extensão do meu trabalho, mas eu estudo roteiro, eu trabalho com roteiro, e eu tenho certeza que você vai se surpreender, assim como as mais de 10 mil pessoas que leram esse livro e também se surpreenderam, tá bom? Aponta pro QR Code aqui da tela ou o link tá na descrição. O ator expulso de Wandinha. Xavier Thorpe, interpretado por Percy Hines White na primeira temporada de Wandinha, foi demitido e expulso da série depois de acusações de assédio sexual. I'm Percy Hines White and I'm Xavier. Percy Hines I am White. Percy Hines E White. ele não voltou pra temporada 2, né? Tanto que se você for assistir a temporada 2, você vai ver que no resumão eles já fingem que o Xavier ele não existe na série. Como se o personagem dele nunca tivesse existido. E esse é provavelmente o assunto mais polêmico envolvendo Wandinha, né? Deu toda uma treta logo depois disso aí. A gente vai se aprofundar nessa história. Só gostaria antes de pedir pra você que ainda não clicou no like, tá vendo o vídeo pela TV, pega o controle, clica ali no like, é rapidinho, e assim você vai receber mais vídeos aqui do canal, né? Se você gosta de ver, você vai me ver mais vezes nessa TV, então é só clicar no like ali, tá? Essa história, ela começou em 2023, alguns meses depois do lançamento da primeira temporada de Wandinha. No mês de janeiro de 2023, surgiram alguns tweets na internet, relatando que o Percy Hines White teria assediado algumas meninas, incluindo alegações de que nas festas que o Percy frequentava, ele dava bebidas alcoólicas para meninas que ainda não eram maiores de idade. E aí, por conta disso, algumas postagens de algumas meninas na internet alegaram ter tido relações com ele, muitas vezes bêbada, e elas ainda não eram maiores. E aí essa postagem da Aris, que é a menina que fez o Expose, diz que ela teria conhecido o Percy, o Xavier, numa festa, e ele teria e aí nessa postagem a Aris, ela também mostra que ela recebeu fotos dele nu em posições muito esquisitas. E aí isso explodiu, estourou, todo mundo começou a linchar a Netflix e de expulsar o Percy Hines White da série, tem que expulsar. E aí isso aconteceu em janeiro, meses depois, em junho, o Percy Hines White, o próprio ator, se pronunciou dizendo que isso daí era uma campanha de desinformação. Ele afirmou que ele nunca teria conhecido essa mulher que tá fazendo essas alegações. E aí quem entrou na história, galera, é uma história maluca, tá? Eu tô resumindo tudo aqui, mas quem entrou na história foi a amiga do Percy Hines White, que é a Jane. E aí essa Jane que entra na história, que é amiga do Percy, ela faz uma postagem, diz que a Aris, a menina que fez o Exposed do Percy, era na verdade uma antiga amiga dela,
que ficou com ciúmes de um relacionamento que ela teve com um cara. E aí, por conta disso, ela quis se vingar da Jane, afetando a carreira do Percy Hynes White. E aí a Jane também fala que ela terminou essa amizade com essa tal Ares há 3 anos atrás, porque ela não era saudável, ela não era estável. E aí o Percy Hynes White, ele se pronunciou e disse o seguinte numa notícia: por causa disso, minha família teve dados expostos e meus amigos receberam ameaças. Fotos minhas quando eu era menor de idade foram usadas e momentos em que eu atuava foram apresentados como odiosos. E aí a própria mãe do Percy Hynes White, ela também chega e fala que aquelas fotos que a Ares compartilhou não eram fotos que ele enviou pra ela, mas sim pra amigos, em o qual ele tava fazendo uma brincadeira, uma zoeira. E o que tornaram as coisas mais tensas ainda foi quando o assunto chegou na Diana Ortega, a própria Wandinha. Nesse momento, os dois eles tinham acabado de gravar um filme chamado As 4 Estações, que estava previsto para lançar em 2023. E aí, eles são um casal nesse filme. Só que, tipo, se você acessar as redes da Diana Ortega, ela não falou sobre esse filme. E mesmo ela tentando se distanciar desse assunto aí, que é bem controverso e bem polêmico, ela tentou não falar publicamente. Pra você ter uma ideia, a única coisa que a Diana Ortega falou sobre o Xavier na série foi o seguinte: a demissão do Percy Hynes White é um redirecionamento estranho. Que no caso, continuar sem o ator seria um redirecionamento estranho, segundo a fala dela. Mas alguns seguidores começaram a pesquisar um pouco mais a fundo pra entender se a Diana Ortega acreditava ou não acreditava nele. E descobriram que eles ainda se seguem no Instagram. E na verdade o elenco inteiro ainda segue o Percy Hynes White. O que fica a dúvida: será que eles acreditam no ator, no Percy, ou será que eles acreditam na Ares? A conclusão dessa história é que ela, na verdade, ainda não tem uma conclusão, mas o que a gente sabe é que a Netflix demitiu o ator e ele não retornou para a 2ª temporada depois de todas essas polêmicas. Adeus, Xavier. Diana Ortega versus roteiristas. Diana Ortega aparentemente odeia ou odiava Wandinha. E esse momento ficou conhecido na história de Hollywood como Diana Ortega versus os roteiristas. Tanto que o nome dela chegou a virar chacota em Hollywood em 2023, durante a greve de roteiristas que estava acontecendo. E isso daqui, galera, isso aqui é muito Wandinha. Isso aqui é muito Wandinha, porque a Diana Ortega é a Wandinha. Tu olha pra ela e fala: caramba, essa menina é a Wandinha. Sabe, por mais que ela tenha feito um monte de papel, o Jane the Virgin, Pânico 5, sei lá mais o que, o papel dela é a Wandinha. Tu olha, ela tem a expressão da Wandinha, é braba, é séria. E aí ela ficou braba por ser reconhecida como Wandinha. Isso é muito Wandinha. Você ficar brabo, tipo, pô, eu não quero ser reconhecida pelo que eu sou. Ela ficou bolada porque ela foi reconhecida por isso e disse: eu não quero ser reconhecida só por Wandinha. Wandinha, 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 Wandinha. E ela também acrescentou que ela não sente muito orgulho da obra. E aí, num podcast, a Diana Ortega criticou muitas cenas e muitas falas do roteiro da 1ª temporada, dizendo que muito do texto era completamente inverossímil. Por isso que durante as gravações, a Diana Ortega, ela mudava as falas. Sim, exatamente. Durante a gravação, ela pegava e mudava as falas da Wandinha. Eu quase fui antiprofissional, né? Tudo que ela faz, tudo que eu tinha que interpretar não fazia sentido pra personagem. Ela fazer parte de um triângulo amoroso não faz sentido. E os roteiristas me diziam apenas: espera, o que houve aqui? Você não fez como tá no roteiro? Por que você não fez como tá no roteiro? E aí ela teve que explicar, dizendo que ela não podia fazer certas coisas porque não fazia sentido com a personagem. Ela pegava e reescrevia: não, isso aí eu vou fazer diferente. E aí ela disse que tinha uma fala sobre um vestido que a Wandinha fala: oh meu Deus, eu amo isso. E aí ela falava: não dá pra falar isso não tem nada a ver com a Wandinha. Então ela disse que tava fazendo isso pra proteger a própria personagem da Wandinha, porque em momentos específicos ela agia como a Wandinha e outros parecia que ela tinha a personalidade da Emmett. E isso deixou os próprios roteiristas enfurecidos com a Diana Ortega. E com razão também, né? Porque uma história, galera, quem escreve, quem trabalha com roteiro sabe que, tipo, você mexe numa fala, você mexe numa coisa da estrutura da história, anda lá na frente, né? Então é complicado. Mas eu também entendo a Diana Ortega de dizer: pô, isso aqui não faz sentido com a personagem. Mas é que é assim também, né? Por que ela não leu o roteiro antes de aceitar a série, sabe? Vão ter que arrancar das minhas mãos frias e mortas antes que eu mude uma só palavra. Eu concordo que o roteiro, ele é muito fraquinho comparado com a produção e com a direção da série. Mas não dá pra mudar no meio do caminho, né? Ainda mais se vai afetar a estrutura da série. E aí é que vem a treta, né? A Diana Ortega falou tudo isso, diz que Wandinha que não sente orgulho, que o roteiro é ruim, que ela mudava. E em 2023, pra quem não tá lembrado, rolou a greve dos roteiristas em Hollywood. Porque os roteiristas alegavam que eles não ganhavam mais royalties de streaming, porque agora o modelo de consumo mudou, então as séries são exibidas no streaming, não são mais tão populares na televisão. E os roteiristas que ganhavam royalties, que sobreviviam com royalties de roteiro de televisão, não estão ganhando em Netflix, em Prime Video e tudo mais. E aí aconteceu uma greve. E aí vários roteiristas aproveitaram
pra citar o nome da Jenna Ortega, como o Nick Adams, que é o roteirista de BoJack Horseman. E ele fala, é bom Jenna Ortega estar de volta de Nova York para o turno dela na greve, né? Porque ele tava falando que ela não tava fazendo protesto junto com os roteiristas, já que ela se considerava uma roteirista. Karen Joseph Haddock, que é o roteirista de The Bear, também convidou a Jenna, né? Ele falou, reescrever é reescrever. Vejo você na fila, Jenna. E segundo a Variety, que é um portal de notícias, o escritor de House Party, Brandon Cohen, ele falou, sem escritores, Jenna Ortega não vai ter nada pra ajustar. E aí aconteceu tudo isso e a Jenna Ortega veio, putz, falei bobagem. Caramba, que vacilo meu. E aí depois de alguns comentários que não foram bem recebidos e bem aceitos, a Jenna Ortega veio a público se pronunciar sobre isso. Ela disse assim, eu provavelmente deveria ter escolhido melhor as minhas palavras. Acho que muitas vezes eu sou uma tagarela, né? Foi um momento difícil, porque eu senti que eu podia ter lidado melhor com a situação. Então ela pediu desculpas pela forma como tratou os roteiristas na primeira temporada, e agora na segunda temporada de Wandinha ela retornou como produtora executiva. Acho que também pra poder mexer no roteiro, né? Porque aí se um roteirista fala não dá, ela fala, opa, peraí, eu sou produtora executiva. Eu posso mexer se eu quiser. Então, será que teremos mais polêmicas nessa segunda temporada? Não sei, vamos estar esperando. Eu só fico do meu próprio lado. Estaremos esperando. Mas tem outra polêmica que rolou na primeira temporada ainda. Então, continua no vídeo. Emma Myers e Jenna Ortega se odeiam? Tá, vamos lá. Esse daqui eu tava reservando mais pro finalzinho, porque é uma treta atrás de uma treta também. Emma Myers é a Enid, não só na série, na vida real também. Ela é fofa, ela é meiga, assim como a Jenna Ortega tem as características da Wandinha. É engraçado que a Emma Myers, inicialmente, ela tentou fazer teste pra Wandinha. E nos bastidores surgiram alguns pequenos rumores de que a Emma Myers e a Jenna Ortega não se davam bem. Mas será que isso é verdade mesmo? I am Emma Myers and I play Enid Sinclair. I'm Emma Myers. That's Emma Myers right there. Emma Myers plays Enid Sinclair. I love her. A carreira da Emma Myers explodiu depois que ela atuou em Wandinha. Fez um monte de filmes aí, fez Minecraft, fez a série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Mas o que realmente fez a carreira dela decolar foi a Enid em Wandinha. E numa entrevista perguntaram pra ela, né, pra Emma Myers, se ela mudava as falas do roteiro. E aí ela disse, não, isso eu não faço, essa não é a minha função, eu fico mais aqui na atuação, que não sei o que. Obviamente associaram a uma alfinetada pra Jenna Ortega, porque a Jenna Ortega disse que ela mexia, que ela se intrometia ali, e a Emma Myers não fazia isso. Então as pessoas pensavam, tá alfinetando a Jenna Ortega. E aí, algumas outras pessoas em fóruns da internet começaram a dizer que sim, elas apareciam juntas, eram muito amigas, em entrevistas sempre estavam sorrindo, mas isso era tudo uma estratégia de marketing, porque elas não curtiam mais posts, elas não se falavam mais. Mas o que muitas pessoas concluíram é que isso aconteceu por conta de um distanciamento natural da vida. Jenna Ortega foi gravar um projeto, a Emma Myers foi gravar outro. E isso é normal. E elas mesmas já disseram que são muito amigas, que se deram muito bem. Acho que a própria Jenna Ortega, se ela não gostasse, ela teria dito que tem problemas com atores na série, porque ela, como ela disse, é uma tagarela. Mas o que realmente trouxe um desconforto pra vida da Emma Myers foi a personagem da Enid. Porque ela e a Wandinha, elas são muito amigas na série. E muitas pessoas começaram a shippar as duas, que elas tinham muita química, que elas deveriam ser um casal. Tanto que aí surgiu o ship Winclair, né, que seria Wednesday com Sinclair, que é o sobrenome da Enid. E como as duas estavam sempre juntas, se abraçando, rindo, e a Jenna Ortega até mostrou que ela tinha uma foto, um wallpaper do celular com a Emma Myers na capa, muitas pessoas começaram a pressionar elas pra falar mais dos seus status de relacionamento na vida real. E a Emma Myers, ela não aguentava mais receber tanta mensagem que ela disse o seguinte numa notícia: se você quer shippar esses personagens, tudo bem, vai em frente, fizemos algumas piadas sobre isso aqui e ali durante as filmagens, mas não achamos que esse lado do fandom seria tão grande e intenso, mas é tudo uma brincadeira. Então isso obviamente irritou algumas pessoas, né? Porque, peraí, então é uma brincadeira? Como assim? Do que você tá falando? Você tá brincando com isso aí? Você tá brincando que você é um casal com a Jenna Ortega? E aí, obviamente, começaram a dizer que a Netflix estava fazendo um queerbait, que seria se apropriar de um relacionamento que não existe pra promover a série. E o que fomentou mais isso ainda foi a própria Jenna Ortega dizer que ela é uma das maiores apoiadoras do casal, Enid e Wandinha, e que em um mundo perfeito elas teriam tido algo. Os roteiristas também comentaram que eles não descartavam a possibilidade de tornar elas um casal. Mas muitos fãs não quiseram saber, disseram que eles estavam se apropriando disso e acabaram culpando as atrizes Emma Myers e Jenna Ortega, o que tornou essa fase delas muito intensa e elas tiveram que ser muito delicadas com as falas. Porque mesmo a Wandinha sendo literalmente o túnel no fim da minha luz, não imagino a minha vida sem ela.
Realmente são bastidores caóticos, mas tem mais. Tem mais treta que rolou que eu não coloquei aqui, porque eu tava pensando em deixar pra uma parte 2. Então, se você chegou até o fim, comenta aqui Vandinha, pra eu saber que você chegou até o fim. E também pra eu trazer a parte 2, né? Porque, cara, é muito importante ter o seu apoio, tá? Então, eu vou contar com você. E na tela final tá aparecendo um QR Code pra você ler os primeiros capítulos de graça do Era Uma Vez Um Mistério no Tempo. E conhecer essa história que, cara, de verdade vai surpreender pra caramba você, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!